A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra. Neste quinto episódio do podcast da Bial, temos connosco Paula Pinto, pneumologista no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, e Eduardo Calçada, Medical Affairs Manager da Bial. Não se esqueça de subscrever na sua plataforma de preferência e seja bem-vindo ao Top of Mind. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Top of Mind. Sou o Eduardo Calçada, Medical Manager da área respiratória de Bial, Portugal, e connosco hoje temos a professora Paula Pinto, coordenadora da Unidade de Sono e Ventilação Não Invasiva do Serviço de Pneumologia do Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. A professora Paula Pinto é a nossa convidada para o episódio de hoje, Top of Mind, com o título O Cérebro em Apneia, quando respirar deixa de ser natural. E, professora Paula Pinto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e pegando aqui no título deste episódio, quando respirar deixa de ser natural, falamos aqui de doenças pulmonares obstrutivas e as mais comuns são a asma e a DPOC, que é aqui o acrónimo para doença pulmonar obstrutiva crónica. Contudo, existe ainda alguma dificuldade em distinguir ambas as patologias e, professora Paula, de uma forma simples, consegue ajudar-nos a clarificar o que são estas duas patologias, a asma e a DPOC? Sim, sem dúvida, estas doenças são as pulmonares obstrutivas mais frequentes, só que são bastante diferentes. Por exemplo, a asma atinge os brônquios, tal como a DPOC, só que atinge sobretudo pessoas mais novas, que habitualmente têm mais um fundo alérgico, são pessoas que também têm rinite, portanto atingimento do nariz, às vezes também urticárias, eczemas, às vezes conjuntivite, e têm uma doença que é tipo episódica, de vez em quando, por exemplo, quando correm, ou quando têm, por exemplo, alergia a pólenes, por exemplo, na altura da primavera, e acabam por, quando têm exposição ao pó da casa, ficarem com mais falta de ar, com alguma pieira, aqueles gatinhos no peito, alguma tosse seca, e cursa mais assim com episódios e, de facto, tem menos gravidade. A DPOC é uma doença que atinge os brônquios, que muitas vezes até atinge também os alvéolos, e os alvéolos são ainda mais graves, porque é a zona do pulmão que faz as trocas gasosas, portanto que nos ajuda a termos o oxigênio, para oxigenar bem todo o nosso corpo, o nosso cérebro, que é também o título, não é, deste Top of Mind, e portanto é uma doença grave, que cursa habitualmente não por episódios, tem uma falta de ar, a pessoa tem um cansaço permanente e progressivo, deixa de conseguir fazer as atividades da vida diária, começa a não conseguir subir escadas, portanto a ter dificuldade até a fazer as coisinhas de casa, a trabalhar, e depois, mais grave ainda, cursa assim com episódios em que se agrava ainda mais. São as agudizações que na verdade são perigosas e que pode levar a ter que se procurar um médico de família, até mesmo uma urgência hospitalar, e pode chegar a levar a internamento e até ficar internado em cuidados intensivos. E portanto é de uma muito maior gravidade, que leva a maior mortalidade, ou sobretudo nestes episódios das tais agudizações, que se calhar penso que talvez falaremos mais à frente um bocadinho delas, e que têm um problema porque atinge pessoas mais idosas e que também acabam por ter mais doenças também associadas graves, nomeadamente ela associa-se muito também a doenças cardíacas, à hipertensão, à insuficiência cardíaca, a diabetes, e portanto já são doentes que já estão fragilizados e que realmente cursa com muito maior mortalidade e um muito pior prognóstico. Portanto, as pessoas podem ter um desfecho grave, pode levar mesmo à morte. Muito bem, dada aqui até a gravidade da DPOC, vamos dar mais atenção neste episódio a esta doença crónica, e pegando aqui nas suas palavras, qual é que é o real impacto na mortalidade se não controlarmos esta doença, a DPOC? É muita, e na verdade a DPOC ainda é uma causa de morte muito importante em Portugal e no mundo. Isto porquê? Porque a pessoa vai começando a perder função, como não é, se não for tratada, é uma doença crónica, que se não for tratada, já vamos ver um bocadinho como é que se trata, se ela não for tratada, o que é que vai acontecer? As pessoas vão perder função pulmonar, vão perder, portanto, toda a possibilidade de terem capacidade respiratória nos seus pulmões e, portanto, perdem a função e chega a um ponto que nós não podemos viver
sem conseguir respirar, lá está, quando nós não conseguimos respirar e, portanto, essa perda da função pulmonar associada às tais agudizações, que é que nós podemos chamar como se fossem infartos. Da mesma maneira que uma doença cardíaca cursa com infarto do pulmão, que é o ataque, né, o infarto do pulmão, infarto cardíaco, de infarto do miocárdio, vai infarto do coração, isto também tem um infarto do pulmão, um ataque ao pulmão, e portanto os nossos pulmões já estão estragados e ainda ficam mais estragados nestes períodos. E então o que é que acontece? Acaba por não ter recuperação, não é? Já quase não temos pulmão, já não tinha função, agora ainda se estragou mais e, portanto, pode levar mesmo à morte, de internamento e morte. E, por outro lado, se isto não fosse grave, estas agudizações, estes infartos, estes ataques do pulmão, ainda se associam a haver muita inflamação, portanto, há muita inflamação a nível do pulmão e a nível de todo o corpo, portanto, esta inflamação passa mesmo para a corrente sanguínea e vai atingir os órgãos todos, e os órgãos mais graves ainda é o coração. Então, este infarto, este ataque do pulmão, ainda pode-se associar a infarto e ataque do coração, a arritmias, a eventos graves de insuficiência cardíaca, e ela pode matar pela própria agudização, por ela própria respiratória, porque deixou de ter função, não consegue trocar as trocas gasosas, portanto não consegue oxigenar o nosso corpo, e pode até morrer do evento cardíaco. Portanto, é duplamente grave. A DPOC tem mesmo que ser prevenida e tratada, porque também há boas notícias, conseguimos preveni-la e tratá-la. Muito bem. Bom, aqui fica sempre esta dúvida. Qual é que é a população mais suscetível ao desenvolvimento desta doença? Sem dúvida que toda a gente conhece, o tabaco faz mal a tudo. E agora que estamos aqui neste top of mind, quer dizer, agora que estamos a falar da respiração, o tabaco faz muito mal aos pulmões, muito mal. Ainda por cima, porque o tabaco nós inalamos pelos pulmões, não é? E portanto o tabaco realmente, em 85% dos casos, é a causa realmente da DPOC. Mas temos que ter atenção que é o tabaco tradicional, mas é também as novas formas do tabaco, nomeadamente os cigarros eletrónicos e o tabaco aquecido. E também uma coisa que anda muito frequente agora também, sobretudo pelos jovens, fumam muitíssimo, quer as novas formas do tabaco, quer também cannabis. O cannabis está muito associado ao desenvolvimento da DPOC, e depois temos de ter este cuidado que é as pessoas começarem muito jovens e terem muito tempo, portanto, uma longa exposição do tabaco ao longo do tempo. E depois temos ainda, às vezes até aparecem pessoas também mais velhas e, por exemplo, nunca fumaram, mas tiveram o quê? Exposições a lareiras, a fumos, portanto, das lareiras e a fogões a lenha, pessoas que estiveram mais em zonas rurais, lareiras abertas. Temos também que o próprio, a mãe ser fumadora e fumar durante a gravidez e ter, por exemplo, os bebés terem baixo peso ou serem prematuros, faz com que esses bebés tenham que ser muito bem monitorizados ao longo do tempo, porque podem ter declínios, portanto diminuições da sua função pulmonar, que mais tarde até possa levar à DPOC. Portanto, a DPOC tem a poluição, tem o próprio tabaco que somos nós a infligir, o cannabis, os próprios fumos, as lareiras, e na verdade ainda tem isto, que é, coitadinha, a pessoa não tem culpa nenhuma e foi a mãe que trouxe para o bebê pelo tabaco, não é? Fumou durante a gravidez. Muito bem, percebemos já que realmente existem várias etiologias para esta doença e pode afetar jovens, adultos, mais velhos, mas a DPOC é uma doença silenciosa ou existem sintomas que devemos estar mais atentos? Existem sintomas, as pessoas é que não os valorizam, e isso é de uma importância mesmo crucial, que é quando nós dizemos, está cansado, não, por acaso não estou assim muito cansado, mas quando nós vamos especificar bem, dizemos assim, mas cansa-se a subir as escadas, cansa-se a fazer a cama. Sim, claro, então eu não subo as escadas, eu ando de elevador, a cama peço ao meu marido para a fazer. Portanto, as pessoas não valorizam, porquê? Porque deixam de fazer as atividades que lhes causam falta de ar e cansaço. E então, como não as fazem, ficam cada vez mais sedentárias e, portanto, não os valorizam. Portanto, nós cada vez mais, os médicos, todos em geral, e os médicos de família, que às vezes são os primeiros a contactar, portanto, com todos nós, na verdade, os médicos de família, não é? Que gera a família e os sintomas todos, tem que ser proativo e perguntar mesmo efetivamente, consegue ir passear o cão, vai buscar o seu neto à escola, não, eu estou muito cansada, eu canso muito, eu praticamente estou sempre a ver televisão. Se nós perguntarmos, realmente os sintomas estão lá e dizemos, mas por acaso você teve alguma situação em que agravou-se mais, teve alguma infecção?
E se perguntarmos, sim, realmente sim, olha, o ano passado foi 2 vezes. E, portanto, lá teve 2 agudizações, que é quase a mesma coisa que os tais infartos do pulmão e que a pessoa não ligou. E pode, se não fizer o tratamento e atempadamente, pode não chegar a ter outro, porque na verdade no próximo pode morrer, está a ver? Porque nós não podemos, por exemplo, permitir que uma pessoa que teve um infarto cardíaco, portanto um infarto do miocárdio, tem que ser logo tratada, senão temos um risco enorme de ter outro, igualzinho para o pulmão, porque o pulmão agora teve um infarto do pulmão, que é uma agudização, pode não conseguir ter outro, sobreviver a outro, não é? Temos que a prevenção está a tónica para toda a saúde e nesta DPOC é fundamental também. Sem dúvida, temos que estar atentos. E de que forma é que o diagnóstico da DPOC pode ser feito? É muito simples, por acaso, enquanto há doenças que é muito difícil, que exigem exames muito complicados e até invasivos, como nós lhes chamamos, que são dolorosos, como por exemplo endoscopias, portanto a pessoa introduzir tubos, não é? Tubos diagnósticos, endoscópios, por exemplo na boca, imagino por exemplo para ver uma úlcera do estômago, não é? Ou por exemplo situações de cancro, que é preciso coisas endoscópicas, que são invasivas, ou até testes de sangue, que apesar de tudo também tem alguma invasibilidade, que é com uma agulha. Este é através de um exame simples, que mede o quê? Mede precisamente a nossa capacidade para respirar bem, para ver os nossos volumes do pulmão, a possibilidade que temos de encher bem o peito de ar e deitar o ar fora, se isto é natural, e se fazemos isto de forma natural e normal. Então isso chama-se um exame de mecânica respiratória, se chama espirometria, e que é muito simples, e que, portanto, os médicos de pneumologia e os técnicos de cardiopneumologia acreditados e, portanto, pessoas que sabem fazer, fazem muito simples e que não dói nada. E, portanto, para isso, o que é que a pessoa deve fazer? Se a pessoa tem hábitos de fumar antigos ou ainda atuais, portanto, se realmente até esteve exposta a muita poluição, por exemplo, de fábricas também, ou poluições em ambientes muito poluídos, ou fumos das lareiras, fogões a lenha, ou até sabe, por exemplo, que até a mãe disse que ele era um bebé que nasceu prematuro, não é? Ou de baixo peso, realmente, e começa a ter cansaço em qualquer atividade. Não é normal a pessoa ter falta de ar ou cansaço a subir as escadas. Nós temos que subir as escadas, nós temos que fazer exercício físico. Portanto, não acho nada normal e procure o seu médico de família. O médico de família há de pedir realmente um exame que é feito por um técnico de cardiopneumologia e é validado por um médico pneumologista, e a partir daqui temos o diagnóstico e vamos partir para o tratamento, porque a grande notícia é que há tratamento. Muito bem, professora Paula, estamos a chegar ao fim deste episódio e lançava-lhe aqui o desafio, um desafio que é, se conseguíssemos fazer chegar esta mensagem a todos os portugueses, o que lhes recomendaria? Olha, antes de mais, aproveito para agradecer, que é isto mesmo, é com programas como estes e que são realmente sempre muito bem-vindos para nós médicos, porque o que queremos é divulgar mensagens boas para levar prevenção e tratamento aos doentes. Portanto, agradecer o convite já, aproveito para agradecer, e portanto esta mensagem vai chegar por esta via a todos os portugueses. O que é que nós temos? Primeiro, prevenir, a tónica para tudo, e prevenir é não inicie hábitos de fumar, portanto não fume. Não fume todas as possibilidades, nem cigarros normais, nem estas novas formas de tabaco, nem cannabis. Adote um estilo de vida saudável, quer de nutrição, prática de exercício físico tão simples como caminhadas 30 minutos por dia, portanto não estar sujeita a poluição nem exterior, nem poluição interior nas casas, que é o fumo do próprio tabaco, os fogões a lenha, os fumos das lareiras, portanto evitar esses ambientes com essa exposição, praticar o exercício físico, como já disse, e se já tiver DPOC, calma, porque agora não conseguiu prevenir, então vamos tratar. E tratar o mais cedo possível, não desvalorize sintomas e depois, no seu médico, há de lhe dar a terapêutica que é a mais importante, que é realmente deixar de fumar, fazer tudo o resto que eu já disse, que é manter hábitos de vida saudáveis, não é? O exercício físico e evitar ambientes poluídos. A vacinação é fundamental, a vacinação da gripe, a vacinação contra a pneumonia, são 2 vacinas fundamentais, a do Covid também, e muito importante, mais importante de tudo, ter uma terapêutica correta, um tratamento com medicamentos. E esses medicamentos são medicamentos que são inalados. Porquê? Porque a DPOC é uma doença respiratória dos brônquios e, portanto, vai ser feito com o que nós chamamos dispositivos inalatórios, que as pessoas sabem vulgarmente, que são as bombinhas. Essas bombinhas, é mesmo que nós queremos, são bombas
para destruir, vá lá, e tentar fazer ao máximo o retardar desta progressão da DPOC, e podemos realmente fazê-lo isso com estas bombas, que é mesmo para ver se a destruímos, esta DPOC, e essas bombas são medicamentos inalados, portanto, e são broncodilatadores que ainda por cima são de 2 classes de medicamentos que ainda fazem mais, promovem ainda mais uma broncodilatação, dilatam ainda mais os brônquios, são de 2 famílias e atuam sinergicamente, ainda fazem mais pelos brônquios, dilatam mais e a pessoa ainda está mais apta para fazer exercício físico. Por outro lado, temos uma coisa para as pessoas que se agudizam muito, temos ainda medicamentos que se juntam a estes e que ainda preconizam o quê? Deixar de ter exacerbações, deixar de ter agudizações, deixar de ter a possibilidade de ter um infarto do pulmão. E, portanto, com estes medicamentos, quer os broncodilatadores, quer se forem necessários, estes tais que são anti-inflamatórios potentes, conseguimos ter tudo, junto com as vacinas, com deixar de fumar, com praticar exercício físico, a caminhada, conseguimos realmente hábitos de vida saudáveis, adesão à terapêutica. Esta adesão à terapêutica é fundamental, porque como é inalada, há que ensinar, mas como tudo, portanto isto não é um comprimido, mas tudo se aprende, nós aprendemos a funcionar como telemóveis, nós aprendemos a atuar, a pôr máquinas para lavar roupa, não é? Portanto, tudo se aprende, é preciso ensinar, e na verdade aqui é muito importante os médicos, os farmacêuticos, os enfermeiros, e todos estamos na mesma luta para combatermos a DPOC com terapêutica adequada, como vimos, inalatória e todo o resto da terapêutica que eu falei, conseguimos realmente dar conta da DPOC e fazer com que a DPOC seja uma doença que está a ser tratada e, portanto, deixemos de ter sintomas e deixemos de ter os tais infartos do pulmão e ter qualidade de vida e até aumento da mortalidade, porque sabemos que hoje em dia os medicamentos, estes inalados, conseguem melhorar a sobrevida das pessoas, portanto, reduzem mesmo a mortalidade. Portanto, é criminoso as pessoas não serem tratadas. E, portanto, por favor, procure o seu médico de família, que depois vai encaminhar para a pneumologia e consegue realmente dar conta da DPOC e ter uma boa qualidade de vida e reduzir a mortalidade. Obrigado, professora Paula Pinto, pelo seu contributo e por nos ajudar a esclarecer de uma forma muito prática e objetiva o que são estas patologias obstrutivas e principalmente por deixar aqui uma mensagem de alerta para quem nos ouve, para estar mais atento a todos os sinais e poder atuar de forma precoce para evitar a progressão destas doenças. Até breve. Muito obrigada. A ciência, a inovação e a saúde são os nossos temas Top of Mind, partilhados de forma dinâmica e acessível. Top of Mind, o podcast Bial em que o conhecimento tem a palavra.